Você começou agora um perfil de social media e não sabe o que postar? Então, nesse vídeo aqui, eu vou te ajudar com ideias de conteúdos para você fazer os seus primeiros posts, seus primeiros conteúdos. Então, já deixa logo o seu like. Olá, eu sou Vanessa Castro, eu tenho uma produtora de conteúdo chamada Faz Teu Nome e aqui eu compartilho com vocês estratégias para as redes sociais, criação de conteúdo criativo e muito mais sobre esse universo de social media. E se você quer aprender mais, me segue lá no Instagram, que lá eu compartilho conteúdos com vocês todos os dias sobre essa profissão. É importante você saber que como você está começando num perfil novo, você tem que ter constância e comprometimento. Gente, é natural que qualquer perfil novo que a gente comece, quando a gente começa a postar os primeiros conteúdos ali, vai ter pouco engajamento, vai ter pouca visualização. Isso é normal, porque ninguém nasce grande, a não ser que a pessoa já seja grande, tenha um outro perfil, mas aí é outro contexto, tá certo? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que é normal você postar e nos primeiros posts ter pouco engajamento. O engajamento, gente, ele vai ser construído, então você precisa ter isso na sua mente, tá certo? Isso é super importante para você não desanimar aí com a criação de conteúdo. E a primeira ideia de conteúdo que eu trago para você que tem um perfil de social media é você criar um conteúdo se apresentando. Gente, o seu perfil é novo, por mais que você divulgue para pessoas que você conhece, é importante que as pessoas que estão chegando ali no teu perfil, os primeiros seguidores, eles entendam quem você é. Então fala o seu nome, de onde é que você é, se você tem uma agência, qual é o nome da sua agência, quando foi que a agência foi fundada, se você tem algum tipo de experiência na área. Por exemplo, eu sou Vanessa Castro, eu sou fundadora da Faz Teu Nome, já atendi clientes de vários nichos, da área de restaurante, academia, construtora, advogados, e assim você vai se apresentando, tá? Você pode fazer essa apresentação num post carrossel, que é bem legal. Você também pode fazer essa apresentação no formato de Reels, que é em vídeo ali, um vídeo mais dinâmico, um vídeo mais curto, mas é interessante também porque é um formato de conteúdo que está sendo muito bem entregue dentro do Instagram. Você tem a opção de fazer um post único com uma foto sua e se apresentar na legenda, mas eu acho mais interessante, recomendo para você trabalhar umas fotos, umas artes bem elaboradas num post carrossel ou então fazer um conteúdo em vídeo. A ideia desse conteúdo é ser mais objetivo, você não precisa contar toda a sua história sobre como você começou. Você pode deixar para contar a sua história mais a fundo num segundo conteúdo, no segundo post, e essa é a segunda ideia que eu trago para você. Por exemplo, no meu caso, eu falei para você que no primeiro post eu falaria, né? Eu sou Vanessa Castro, fundadora da Faz Teu Nome, tenho experiência nessas áreas e tudo mais. No segundo post eu traria um conteúdo mais de conexão, de relacionamento. Então, contar a minha história ajuda a me conectar com o meu público, por mais que nesse momento seja um público muito pequeno, tá? Então você vai lá contar, olha, eu fundei a minha empresa em tal lugar, ou então eu vim de tal área, larguei a minha profissão, ou então estava desempregado e comecei a empreender, estudar sobre marketing digital, descobri a profissão de social media, comecei a trabalhar, estudei. Então vai contando um pouquinho da sua história pra galera te conhecer, tá? Também você pode falar o porquê que você escolheu essa profissão, o que te chama a atenção na profissão de social media. Então é um post assim mais informal, sabe? Mais de relacionamento, você contando ali a sua história. E aí você também, obviamente, pode explorar um post carrossel ou um Reels, que são os dois formatos que eu mais recomendo para você. E é importante você ter em mente que quanto mais criativo você for, melhor tende a ser o desempenho do seu conteúdo. Então, por exemplo, se você for trabalhar com um conteúdo em Reels, tenta fazer vários cortes, sabe? Ó, oi, gente, meu nome é fulano de tal, aí outro lugar. Aí já parece para outro cenário. Eu me formei, não sei o que, em contabilidade, só que eu estava infeliz nessa profissão, e aí eu resolvi virar social media. Aí você fala, um belo dia eu estava pesquisando na internet sobre como ganhar dinheiro online, e aí eu descobri a profissão e tal. Enfim, isso aqui é só um exemplo, tá? Para você entender, você vai, obviamente, contar a sua história. A terceira ideia de conteúdo é você falar sobre os serviços que você oferece. Obviamente que você, como um gestor de redes sociais, você oferece o seu principal serviço ali, é gestão de redes sociais. Você cuida do Instagram das pessoas, do Facebook, enfim, das redes sociais para as empresas. Cria estratégia, planeja conteúdo, então você vai falar sobre esse serviço. E aqui a ideia é você explicar de fato como é que funciona o seu trabalho na prática. Porque a gente tem muitas pessoas que não entendem como é que funciona um trabalho de um social media. As pessoas não sabem como é que é na prática, elas pensam que é só
só ir lá, bater uma foto e postar no Instagram. Tem todo um trabalho de estratégia, planejamento, pesquisa por trás, e aí você precisa transmitir isso para o seu público, tá? Inclusive, essa é uma das principais formas de você conseguir transmitir o valor do seu serviço e fazer com que a tua audiência entenda que você não faz apenas postagens para as redes sociais. Então, a ideia desse conteúdo é, de fato, você explicar ali os pormenores, os detalhes do seu serviço, tá? Por exemplo, se você faz saque 2.0, que é responder direct, comentário, ou se não faz, se você faz fotos e vídeos do cliente, ou então é o cliente que tem que fazer, porque existem particularidades dentro do serviço de social media, tá, gente? Tem social media que faz foto, tem social media que não faz, então você vai explicar como é que funciona o seu serviço. Uma outra ideia de conteúdo, nessa mesma linha de serviços, é você falar sobre outros serviços que você oferece. Como eu falei, obviamente, você tem um perfil de social media, que é o seu principal serviço. Porém, se você sabe fazer outros serviços que têm ligação, que têm conexão, nada impede você de oferecer esses serviços. Por exemplo, quando eu fundei a Faz Teu Nome, eu sabia, como eu vim da área da informática, eu sabia desenvolver sites, websites. Então eu estava lá nas minhas redes sociais divulgando o meu principal serviço, que era a gestão de redes sociais. Mas eu oferecia o serviço também de construção de website, que era um outro serviço que eu sabia fazer, produção audiovisual, então eu ia lá, fazia vídeos e tal, internos para o cliente. Então, são serviços correlacionados e que, se você sabe fazer, você pode oferecer, porque, afinal de contas, você tem um negócio, uma empresa ali de prestação de serviços, onde, obviamente, o principal é a gestão de redes sociais, mas nada impede de você conseguir faturar com outros serviços também. E aí, nesse conteúdo, você vai explicar lá os outros serviços que você faz, por exemplo, análise de perfil. Inclusive, gente, eu tenho aqui no canal um mini curso gratuito para você aprender a fazer análise de perfil de Instagram, que é um serviço bem pontual e você consegue faturar ali bem mais rápido. Vou deixar aqui, ó, o link para você assistir esse mini curso, tá? Então, a ideia desse conteúdo é você explicar esses outros serviços, caso você tenha. Se você não tiver, aí tudo bem, não tem problema, você não faz um post assim. Uma outra ideia de conteúdo é você falar sobre os benefícios que a pessoa vai ter ao te contratar, tá? Porque, olha só, um social media, né, um gestor de redes sociais, ele tem o conhecimento técnico para conseguir posicionar a marca do cliente nas redes sociais de maneira que atinja o objetivo dele. Por exemplo, ele quer vender mais, então a gente vai montar uma estratégia para que ele aumente as vendas. Ele quer criar uma comunidade nas redes sociais, a gente vai criar uma estratégia, criar conteúdo para atingir esse objetivo. Então, o social media, ele tem esse conhecimento técnico. Inclusive, se você não sabe ainda como é que faz o trabalho de social media, aqui no canal eu tenho vários vídeos falando sobre isso, tá? Tem vídeo falando sobre como montar estratégia, tá tudo aqui nos cards, vai conferir. E também fuça aqui no canal que tem muita coisa boa para te ajudar. Então é muito importante você enfatizar que você vai contribuir com todo o teu conhecimento, com toda a tua expertise para o negócio do teu cliente. Mas existem outros benefícios que você pode destacar, como, por exemplo, fazer com que o teu cliente economize o tempo dele, né? Muitas vezes o teu cliente até cria um conteúdo legal, tem uma audiência engajada, muitas vezes você pode pegar aí um cliente grande ou de médio porte que já tem um engajamento nas redes sociais, mas muitas vezes ele não tem tempo para se dedicar. Então, um dos benefícios que você vai trazer com a sua prestação de serviço é fazer com que, além do cliente deixar as redes sociais dele na mão do especialista, é fazer com que o conteúdo dele nas redes sociais esteja de forma muito constante, aumentando assim a presença dele no digital. Uma outra ideia de conteúdo é explicando os processos do teu trabalho de social media, tá? Anteriormente eu falei sobre você falar sobre como é que funciona ali, né, o teu trabalho de social media, explicar como é que funciona, mas a ideia aqui é um pouquinho diferente, é você mostrar um processo específico. Então, por exemplo, quando chega um novo cliente aqui na agência, como é que a gente faz? A gente faz a reunião de briefing, a gente faz a reunião de diagnóstico, a gente monta a estratégia. A ideia é mostrar de fato o teu fluxo de trabalho para que o cliente entenda, quando eu contratar essa pessoa aqui, é assim que vai funcionar, é assim que vai ser a sequência no dia a dia, entende? Você também pode criar um conteúdo falando sobre todo o teu processo de aprovação e postagem, né, de publicação nas redes sociais. Então você vai falar que você tem um processo de aprovação, onde o cliente aprova a parte visual, a parte textual, e aí vocês publicam, depois fazem uma análise desse conteúdo, geram um relatório. Então, esses detalhes, galera, eles enriquecem muito o teu trabalho e deixa a pessoa que está acompanhando ali o teu perfil mais segura, porque ela vai entender mais sobre o funcionamento interno ali do teu trabalho. E por último, uma ideia muito interessante é você compartilhar os seus bastidores, gente. As pessoas, elas estão nas redes sociais para se conectar com outras pessoas, por mais que a gente esteja falando de um perfil de empresa para outra empresa, tá? Então, quando você compartilha
compartilha ali os seus bastidores, fazendo um planejamento, criando uma estratégia, fazendo uma análise, compartilhando alguma coisa que você está estudando ali por trás, criando um conteúdo, fazendo um relatório. Isso é um ponto muito legal para criar conexão com o teu público. E aí nesses bastidores você pode explorar, tá indo numa reunião com o cliente, posta uma foto ou então um videozinho a caminho da reunião, fez uma reunião, conversa com clientes, pergunta se pode bater uma foto, postar nas redes sociais. Bem, bater foto com o cliente mesmo, mostrar isso é legal, porque também traz credibilidade, porque as pessoas vão olhar e vão dizer, olha, tá fechando clientes, tem clientes que estão atendendo. Isso gera uma confiança implícita, tá, galera? Então é importante trabalhar esses pontos também. Então essas são as ideias de conteúdo que eu trouxe para você e lembre-se, gente, conteúdo precisa ser estratégico e intencional. Você tem que ter uma intenção com cada conteúdo que você vai postar. O que você quer daquele conteúdo? Como é que as pessoas vão te enxergar depois que você postar aquele conteúdo? Vai ser do jeito que você quer ou não? Então pense em cada conteúdo que você vai postar e lembra, tem que ter constância. A gente só consegue crescer quando tem constância nas redes sociais. Eu sei que tem muita gente que fala, né, que reclama, tem que postar todo dia. Não necessariamente, não precisa ser todo dia, mas tem que ter constância. Se você se propôs a postar 3 ou 4 vezes por semana, então cumpre 3 ou 4 vezes por semana, para que as pessoas saibam que elas podem sempre contar com o teu conteúdo, tá? Isso faz muita diferença. Desejo sucesso para vocês. Qualquer dúvida que tiverem, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!